Meninas, mais uma coisa. Quando vocês forem fazer o molde lá, é pra deixar sobrando nessas laterais aqui, ó, tá? Aqui embaixo vocês alinham, ó, ele vai ficar reto, tá? Coloca aqui embaixo, risca e deixa as laterais aqui em cima e aqui dos lados. Menos aqui embaixo, aqui não vai precisar deixar sobras, tá? Tanto no forro quanto no tecido principal que vai por fora, tá? Aqui a manta eu já passei, tá? Já coloquei alfinete. O alfinete a gente coloca nessa parte aqui, ó, virada pra cá. Por quê? Porque é essa parte aqui que a gente vai ver na máquina. Então, se eu colocar o alfinete deste lado aqui, porque eu passei deste lado, a gente tem tendência a alfinetar deste lado. Então, não coloca, a gente coloca do lado de cá, por quê? Porque é esse lado que vai na máquina, é esse lado que eu vou conseguir retirar o alfinete quando eu preciso. Pra mim não precisar ficar revirando o tecido, colocando de novo pra tirar o alfinete, tá? O que acontece aqui? Eu vou usar aqui um rosa pra fazer o metalacê. Eu sei que eu já falei que a gente tem que usar a linha na cor do tecido. Eu poderia usar esse aqui, ó, que é a mesma cor do fundo do meu tecido. Se eu fosse costurar ele para outra coisa, mas eu vou fazer metalacê e eu quero que o meu metalacê apareça, porque o metalacê é uma parte para ficar mais bonita a minha peça. Então eu vou colocar que eu quero que o meu rosa apareça, que eu quero que veja o meu metalacê, porque ele é bonito, então é para aparecer mesmo. O que acontece? Se você não tem prática com o metalacê, se você acha que você costura torto e tudo mais, você pode colocar uma cor que combine, não tem problema. Quanto mais combinar, não vai aparecer o seu erro. Só que você tem que fazer certo pelo seguinte, porque é muito fácil fazer certo, você só tem que seguir a linha. Então, você não vai costurar torto, você vai seguir a linha, você não vai sair pra cá, não pode fazer barriga pra cá, nem um zigue-zague, você vai fazer reto, tá bom? Se você fazer torto, você vai ter que desmanchar e refazer novamente, tá, gente? Porque senão um quadrado vai ficar maior do que o outro, ou vai ficar desproporcional, vai ficar uma coisa muito feia. E mesmo costurando com uma linha que seja mais neutra, mais parecida com o tecido, vai ver, porque a gente vai ver que tá diferente um quadrado do outro. Então, se a intenção é colocar todos os quadrados certos, então tem que costurar tudo certo, tá bom? Eu vou explicar pra vocês na máquina agora, um pouquinho só do metalacê e depois vocês vão fazendo aí, tá bom? Vou mostrar pra vocês umas questões aqui da máquina, tá? Pra fazer o metalacê. O que que acontece? A máquina aqui tem a parte de regular o ponto, tá? Quanto mais perto do zero aqui, mais o ponto vai ficar pequeno, mais pequenininho no zero, né? Ele vai ficar bem pertinho do outro. Normalmente, quando a gente costura coisas normais, a gente costura entre 3 e 3,5, tá bom? Para fazer o metalacê, vocês podem fazer no 5. Por quê? Porque ele vai dar um espaço maior no ponto. E aí vai ficar legal também. Mas vocês podem ter a opção de colocar menos também, tipo 3,5. Só que se você coloca muito menos, além de demorar para fazer o metalacê, porque o ponto é menor, ele vai ficar costura mesmo. Então, como ele é um ponto, ele é uma coisa mais decorativa para costura, então vocês podem colocar no 5, o maior aí que tiver na máquina de vocês, ou entre o 3,5 também, que vai ser a parte de costura normal. O que eu gosto de usar? Eu gosto de usar o G do meu, que é esse daqui, ó. Então, eu costuro em cima da linha, mas ele vai fazer esse contorninho aqui, ó. Não o vermelhinho, tá, gente? O preto mesmo. Eu gosto de colocar um ponto decorativo. Esse E também fica legal. O problema é que ele demora muito para fazer. O G, se eu coloco ele e coloco ele no 5, ele vai rapidinho. Então, eu vou fazer o metalacê muito rápido. O que vocês têm que entender é o seguinte. Ponto decorativo, dependendo do ponto, ele demora muito para fazer. Porque ele é um ponto decorativo. Então, vocês têm que ter a noção que se eu escolher um ponto decorativo, eu posso demorar mais para terminar a minha peça. E se eu colocar num ponto normal, o reto mesmo, e colocar que o meu ponto seja um pouco mais largo, então ele vai demorar menos. O G, nesse caso, ele demora menos porque ele não é tão decorativo. Se eu fosse colocar o G vermelho, ele demoraria muito mais. O que eu aconselho? O B, preto, o C, preto também, e o vermelho, preto também. São os que andam mais rápido.
Ou vocês podem usar o zigue-zague também no ponto largo aqui, mas você coloca o zigue-zague do tamanho que vocês quiserem também, não fica feio, tá, gente? Então, é mais essa questão do ponto. Eu vou usar o G, vocês vão ver depois como fica. Essa peça eu vou levar lá para a casa da criança. E aí, vocês verem como fica lá. E se vocês tiverem uma máquina que tiver ponto decorado, vocês usem, tá? Lá na casa da criança, quando a gente voltar às aulas presenciais, tem dessa máquina lá também. E aí, a gente vai fazer meio que um rodízio para que todo mundo possa utilizar os pontos decorativos depois, tá bom? Para ficar bem tranquilo e vocês aprenderem essa parte também. Aqui, eu já coloquei a minha manta aqui, ó, tá? Começando pela ponta. Por que eu vou começar pela ponta? Porque é uma peça pequena essa parte. A parte grande do contorno é uma parte muito grande, né? Certo? Ela é grande. Eu não vou começar ela por aqui. Eu vou começar ela pelo meio. Eu vou fazer uma costura no meio dela e vou indo para as laterais. E da mesma coisa, começo no meio e vou para uma lateral. Depois eu viro e continuo na outra lateral. Vou começar do meio para as laterais. Por quê? Porque é uma peça grande e corre o risco muito grande de vocês fazerem ele e chegar na ponta, ele ter corrido muito e vocês ficarem sem manta. E não sei se vocês perceberam, mas eu corto e aconselho a todos a cortarem sobrando manta. A manta nunca corta do tamanho aqui do tecido. Por quê? Porque ela corre, porque ela diminui com a costura e pode ocorrer de você não deixar e chegar no final da peça faltar manta. E aí você vai dar por perdido a sua peça ou vai ter que emendar uma manta lá. Tá? Então, sempre que corta manta sobrando as laterais, nunca do mesmo tamanho, tanto para peça grande quanto para peça pequena. A questão é só na parte da costura. Quando a peça é pequena, você começa aqui que não vai ter problema porque a peça é pequena. Quando o pedaço é grande, vocês vão costurar grande, vocês começam do meio para cá. Depois você vira e faz a outra parte, do meio para lá, tá bom?